Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, que eu morava em Guarulhos, treinava campo de manhã, de tarde, saía do Corinthians correndo, subia São Jorge, pegava o metrô Carrão, ia até o Brás, fazia baldeação, pegava trem, ia até São Caetano, treinava salão das 7h30 até umas 10 horas, pegava ônibus, voltava até o Parque Dom Pedro, baldeação, metrô, Armênia, outro ônibus para chegar em casa. Então eu chegava 1h da manhã em casa, meia-noite e meia, 1h, e eu fiz isso durante quase 8 meses. E na semana que o Corinthians ia jogar contra o Palmeiras no Campeonato Paulista de 93, na primeira final eu falei para minha mãe, mãe, eu vou parar de jogar campo, porque eu não estava mais suportando. Aí ela falou, não, faz o seguinte, vai até o final do ano e depois no final do ano você vê o que você vai fazer. E eu ia fazer, eu já tinha tudo certo para fazer curso ia cursar fisioterapia na faculdade. Aí chegou, o Corinthians perdeu a primeira final, perdeu a segunda final, o Palmeiras campeão, o Corinthians mandou todo mundo embora. Quando mandou todo mundo embora, mandou também todo mundo do Amador embora. E aí o que eles fizeram? Trouxeram o Márcio Araújo, que tinha ganho a Copa São Paulo de 93 com o São Paulo aqui, contra o Corinthians, levaram para treinar no Júnior do Corinthians. E aí o Mário Sérgio assumiu no profissional. O Márcio Araújo pegou, colocou o que ele achava que era melhor no treino. E aí ele me deu a primeira chance para jogar, em 8 meses. Aí joguei contra a Ponte Preta lá em Campinas, nós perdemos de 1-0. Na volta, né, na semana seguinte, o Mário Sérgio mandou todo mundo descer, os que tinham idade do Júnior que estavam no profissional. Eu falei, vou ficar no banco, porque era assim, né, ele ficava fora. Aí o Márcio Araújo me manteve como titular, deslocou o Hermes, que tinha sido seleção brasileira, para jogar como um ponto esquerda falso, que ele fechava por meio e tal. Nós jogamos contra o Santo André e empatamos 1-1. E naquele jogo a gente estava perdendo de 1-0, o Márcio Araújo deu um esporro na gente no vestiário. No intervalo, eu falei, perdido por 1, perdido por 1000. Aí pegava a bola, partia para cima e tal. No dia seguinte ele falou assim, olha, eu recebi um comunicado do profissional que 5 jogadores deverão treinar com o profissional no dia seguinte. Eu nunca ia imaginar que eu ia ser chamado para treinar no profissional, porque naquela época a gente treinava, quando subia profissional era para completar treino. Às vezes a gente ia até Arujá e não treinava, voltava sem fazer nada. Aí comecei a treinar, aí deu 20 minutos, o Mário Sérgio falou assim, ó, pega o colete do Embu, do time titular. Eu estava marcando o Valber, né? Primeira bola eu roubei, sofri uma falta, o Valber fez o gol. Aí durante o treinamento eu comecei a treinar e dei uma assistência pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol. Aí acabou o treino, o Mário Sérgio falou assim pra mim, te cuida, garoto, que ele tinha língua presa, que com 16 anos pra mim já é homem. A partir de amanhã você vai treinar com a gente. Falei, ele tá de sacanagem, né? Tá me sacaneando, brincando e tal. Aí me apresentei no dia seguinte, na quarta-feira, no Amador. Eu me apresentei no profissional, fui no Amador. Aí o alemão falou, não, tuas coisas estão todas no profissional, pode ir pra lá. Eu treinei, tranquilo. Chegou na quinta, ele falou, você vai jogar no sábado. Falei, tá bom. Quando você é novo, você tem 16, 17 anos, os jogadores mais velhos têm aquela tendência de chegar um moleque, eu vou te quebrar, eu vou te matar, eu vou te... E aí você tem que ter a força para não ter medo. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Eu sempre tive isso, desde os meus 11 anos. Uma coisa que me ajudou muito é que no futsal, eu sempre treinei assim. O convívio do futsal é muito próximo, juvenil e principal. Meu avô falava assim, você não é mais que ninguém e ninguém é mais que você é igual a todo mundo. Então eu sempre vi as pessoas da mesma forma, não importa se era o Viola, se era o Ronaldo, se era... Um dia só que eu fui ter a dimensão um pouco mais ou menos assim do que estava acontecendo, quando minha mãe falou assim, minha mãe corintiana roxa, ela falou assim, você tem noção do que você está jogando do lado do Ronaldo, do lado do Viola? Eu falei, mãe, normal, faz parte. Não faz parte. Você tem noção disso? Aí nesse dia que eu falei, poxa, só fui entender as coisas que aconteceram na minha vida quando eu parei de jogar. E a minha esposa montou um cantinho ali, ó, põe tuas coisas aqui e tal, ela separou, me deu de presente. Que aí eu comecei a ver as fotos, comecei a entender o tamanho de ter sido, naquela época, o jogador mais novo a jogar no futebol profissional do Corinthians. Eu fui o segundo jogador mais novo a receber bola de prata, com 18 anos, eu só perdi para o Mauro Galvão. Eu só entendi a dimensão das coisas e a pressão que eu jogava, eu sofria, depois que eu parei de jogar. A pressão que eu tinha era normal, ele falou assim, eu vou jogar contra o Zidane. Puta, eu vou jogar contra o Zidane, deixa eu estudar para ver como que ele faz e tal. Eu vou jogar contra o Rivaldo. O Rivaldo eu não posso deixar ele pegar na bola, porque se ele pegar depois para tomar a bola dele é difícil. Minha vida mudou
em 15 dias. Na minha época você ia no escanteio, você olhava a bola e olhava para ver se o cara vinha te dar um soco, para te dar uma cotovelada, para te... Então era diferente. Então tinha essa intimidação. E aí o Mário, né, o seu Mário vinha e falou assim, ó, não deixa ninguém te intimidar, vai para cima deles, eu tô aqui, tô te dando apoio, não precisa ficar com medo e tal. E eu contava também com os caras do time. Eu lembro de um jogo no Rio de Janeiro contra o Flamengo, eu cortei o Rogério Lourenço, que era o zagueiro, né? E foi falta, e caí lá e tal, e o Rogério veio e falou assim, eu vou te matar, moleque, você vai ver, levanta que eu vou te matar. E o Viola foi pra cima dele. Deixa o moleque jogar, rapaz, quer matar, quer arrumar confusão, vem pra cima de mim então. Deixa o moleque jogar, tal. Então existia esse tipo de coisa, e era importante, o jogador tem que ter um limite, e quem muitas vezes dá esse limite é o treinador, e o seu Mário nesse aspecto ele era fundamental pra mim, né? É foda falar dele, né? E não me emocionar. Eu passei muitas coisas, as pessoas não sabem, né, o que eu passei jogando. Crítica, as guerras psicológicas de menino contra os caras mais velhos no campo. E ele sempre do meu lado. Falou, não Zé, não abaixa a cabeça não, vai pra cima, joga e tal. E depois quando quando eu saí do Corinthians, o meu relacionamento com ele foi quase que de um filho. Seu Mário, acontecendo isso, tal. Ele falou, não Zé, é assim que funciona, dessa forma que funciona, o futebol vai fazer isso. Então era uma relação muito próxima, às vezes a gente ficava um tempo sem se falar, por causa dos horários, por causa do trabalho dele, por causa do meu trabalho, mas quando a gente se falava parecia que nunca tinha perdido o contato, entendeu? E depois esse contato ficou mais próximo ainda quando eu parei de jogar por conta da minha profissão. Muita coisa do que eu sou hoje no aspecto de comentarista e como pessoa também, em termos de amadurecimento, eu devo a ele. Porque muitas das dificuldades que eu passei só ele sabe. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém sabe, só ele sabia. Situações bem tristes, então ligava chorando. Eu lembro que uma das minhas últimas conversas com ele, eu fiquei quase 2 horas no carro. Minha mulher ligando. Aí eu falei, não, eu tava falando com o seu Mário e tal. Mas fiquei conversando com ele horas sobre futebol, sobre a evolução do futebol, a vida como era, como é que estava sendo essa nova vida de futebol, o que ele tinha passado depois de determinado tempo trabalhando na imprensa. Então era relacionamento de pai e filho mesmo, assim, mesmo eu não sendo sangue, né, dele, né. Eu acordei umas 6h30, minha esposa falou, você viu o que aconteceu com o time da Chapecoense? Eu fui buscar informação no Twitter, tal. Aí eu vi lá a lista de passageiros e tal. Putz, o primeiro nome que eu vi já me deixou, aí eu já fiquei mal, que era o Paulo Júlio Cleman. O PJ era meu conselheiro, era o cara que eu conversava muito também em relação às situações da imprensa, da forma como lidava, porque ele tinha uma história fantástica, né? Aí chamei minha mulher, falei, não acredito, achei uma baixinha, né? Tem 1,50. Pô, baixinho, o PJ morreu, pelo amor de Deus e tal. Aí eu fui baixando, aí eu vi o Deva. O Deva era como se tivesse me enfiado uma faca, porque o Deva era meu amigo de redação de Rádio Globo e a gente dividiu a mesma mesa, vamos dizer assim. Aí na hora que eu vi o Mário Sérgio, eu passei mal. Passei mal assim, da minha mulher, calma, pelo amor de Deus, comecei a tremer, meu coração disparou, mal. Aí foi, eu falei, poxa, eu preciso pegar mais informação, preciso saber o que está acontecendo. Liguei pro Pascoal, falei, Pascoal, pelo amor de Deus, fala que o PJ, o pessoal, né, e falei o nome dos caras, fala que eles não estavam no voo, pelo amor de Deus, Pascoal, aí ele falou, Zé, peraí que eu tô acordando, eu vou me informar e tal. Aí desligou e liguei pro Felipe, o filho do Mário Sérgio. Falei, Felipe, por favor, fala que teu pai não estava no voo. Aí ele falou, Zé, eu não sei ainda também, não sei, a gente vai... Aí eu saí, minha mulher falou, onde você vai? Eu falei, não, vou pra ESPN que eu preciso colher informação, preciso saber o que está acontecendo, né? Aí quando eu cheguei na ESPN, aí na hora que eu cheguei tava lá, confirmação das vítimas e tal, Mário Sérgio e tal. Pô, aí eu entrei e saí. Falei pro Baruel, não dá pra ficar aqui. Aí eu fui pra casa, porra, fiquei o dia inteiro chorando, passei mal porque lembrou da morte do meu avô. E aí eu falei, pô, eu preciso colocar pra fora o que eu tô sentindo, porque senão eu vou morrer aqui, meu coração tava de um jeito assim ruim. Aí foi quando eu escrevi o texto.
Que aí deu uma aliviada um pouquinho mais assim. A pessoa quando é especial para você, quando você ama a pessoa, quando você tem esse tipo de contato, ela não morre, né? Ela morre fisicamente. Porque os momentos que eu tive com o Mário Sérgio foram tantos que, pô, muitas vezes eu me pego vivenciando situações dentro da minha vida, no cotidiano, e ele aqui do lado, Zé, olha, vai acontecer isso, isso, tal, faça assim, faça assim, faça assim. Então, quer dizer, ele está presente ainda na minha vida. O dia foi, ano 2016 foi punk, depois fui lá no velório, no enterro e tal, poxa, a Mara estava lá, a esposa, a gente chorou pra caramba. Minha esposa médica, não tinha dimensão do que era ela sabia quem era o Mário Sérgio, mas ela não tinha dimensão, né? E aí depois quando a Mara veio, que aí, pô, choramos pra caramba, abraço e tal, aí depois ela falou, pô, desculpa, eu não sabia o tamanho do amor que existia entre vocês e tal, né? Eu falei, não, faz parte, tudo. E aí até hoje, né, eu me controlo, porque senão eu choro, eu sou chorão pra caramba. O avião de 96 foi o seguinte, quando a gente, já pra chegar, a gente já ficou com medo, porque o avião, você batia no avião assim, ó, saía pó das poltronas, avião velho. Aí quando nós chegamos, nós já pousamos, a gente estava saindo de São Paulo para Quito, então o avião já pousou de lado assim, ó. Então já foi uma puta pancada de lado assim, todo mundo já ficou com medo. Na hora de vir embora, então assim, em Quito, ele é cercado de montanhas, então você já tem que sair no máximo. Quando você entra na pista, já tem que estar com a turbina porrada, para poder pegar força, né, para subir. Quando ele entrou, primeiro que a gente ficou acho que umas 3 horas dentro do avião esperando a autorização de voo, e a gente acha que não era isso, aí tinha problema. Aí na primeira tentativa ele entrou, na hora que ele entrou ele acelerou. A gente percebeu, ele foi, a gente percebeu que o avião não estava indo. Ele falou, não, foi cancelado e tal, vamos voltar. Aí a gente achou estranho. Aí todo mundo já ficou meio com um clima já, puta, vamos morrer. O Edmundo falando, 3 horas, 4 horas que eu tô aqui, já devia estar em São Paulo. Aí o Toninho Camarão falou assim, ó, fica quieto, cala a boca que você ganhou 4 horas de vida. Na hora que o avião foi assim, então na hora que ele entrou na pista, ele levantou o voo, levantou um pouco assim, caiu de novo. Aí foi pro chão, aí tentou parar. Eu lembro que eu estava na poltrona olhando assim, claro, aquela fumaça do freio, né, queimando borracha. Aí acabou a pista. Acabou a pista, o avião começou a bater assim, bater. Aí ele parou, né? Eu falei, vai explodir, né? Aí ele parou. No que ele parou, eu só vi o Bernardo passando assim, ó. Vum. O Cris, que era o zagueiro, tava dando soco assim na negócio pra máscara cair. E aquele desespero, né? A moça da frente fazia assim, ó, vem pra cá. E a de trás falando assim, corre que o avião vai explodir, corre que vai explodir. Porque de um lado ele parou acho que assim, não sei se era assim ou de assim. Uma asa estava vazando querosene e a outra pegou fogo. Então a sorte foi que acho que a querosene estava para cá e a pegou fogo foi aqui. Que se fosse o inverso, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. E aí saí correndo, pulei lá o escorregador, mas eu pulei fora do escorregador. Então eu derrubei o seu Mário Travalini, que depois ele teve 2 fraturas de vértebra, quase o desespero que foi, né? Aí chegando no hotel, o cara falou assim, não, vamos que o avião do consulado vai levar vocês. Aí quando o avião do consulado foi, a gente entrou no avião assim, o nosso avião embicado lá, cheio de espuma ainda e tal. E os caras dentro do avião falando assim, pô, devem ter morrido todos aí. Aí na hora que subiu, levantou o voo, foram os 15 minutos mais emocionantes da minha vida, assim, de tensão, assim. Todo mundo gritando, chorando, mas chorando, assim, gritando muito. Aí quando pousou também, isso foi acho que na quarta, no domingo a gente ia jogar contra o Palmeiras em Presidente Prudente, tinha que pegar avião. E na hora do acidente todo mundo estava chorando e eu estava rindo. Em um estado de nervos eu fiquei rindo, porque eu achava, estão rindo. Então. Aí quando eu tive que refazer a mala para viajar, eu falei, não vou viajar não. Não vou subir em avião, Aí o Dr. Joaquim, junto com o Toninho Camarão, né, o preparador físico, foram lá em casa, em Guarulhos, me buscar para me levar para o jogo. Aí cheguei no avião, os caras tinham comprado um ursinho de pelúcia, assim, ó, chamado de Janjão, né? Ó, o Janjão vai te acompanhar aí no voo e tal.
E aí foi que me ajudou a quebrar um pouco o medo, mas eu tenho medo até hoje de avião. A pior derrota para mim foi essa das Olimpíadas. Não é possível, você está ganhando 3-1, tem chance de fazer 5-1. Nós perdemos para a Nigéria numa bobeira nossa, né? Nós devíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Tivemos a oportunidade de fazer acho que uns 5-1, empatou e depois nós fomos pro Golden Goal, né? Mas foi méritos deles também, mas a gente, para jogar contra Portugal, tinha obrigação, sim. O goleiro era o Dida, Zé Maria, Ronaldo, Aldair, Roberto Carlos. Eu, Juninho Paulista, Flávio Conceição, Bebeto e Rivaldo. Como não tinha obrigação de ganhar, tinha que ter ganho. Foi uma porcaria, mano. Parecia que tinha morrido a mãe de todo mundo ali, né? Porque ninguém falava nada, todo mundo cabisbaixo. Eu senti muita vergonha, né? De, puxa, perdemos e tal. Era o sentimento que eu tinha. Pô, não é possível a gente ter perdido isso. Pô, o time é bom, perdendo para a Nigéria. Não é possível e tal. Mas depois você vai tentando controlar isso, porque tem um jogo seguinte, né? O Ricardo Teixeira, assim, ele não convivia com a gente, né? Todos os dias. Nós vivemos uma Copa do Mundo dentro de uma Olimpíada, porque nós ficamos isolados, nós não participamos do centro da Vila Olímpica. Nos jogos a gente ficava num hotel, então eram 2 andares para a seleção com segurança. Ele veio e falou, ó, deu uma boa sorte pra gente antes da competição e tal. Eu tive um contato com ele porque eu fui cortado no pré-olímpico. Um dia antes eu tive um problema no joelho e aí me cortaram porque não sabiam o que tinha acontecido. E antes de eu ir embora eu deixei uma carta agradecendo a todos, dizendo que o grupo era vencedor, que ia ser campeão, que ia conquistar a vaga e tal. E para deixar todo mundo tranquilo que a comissão estava tomando a decisão correta e que eu estaria torcendo por eles. Não sei se vocês lembram dessa história. O Arilson fugiu da concentração e aí o Zagallo usou essa minha carta como exemplo de profissional. Quando acabou o pré-olímpico, ele me ligou. Assim, ó, Zé, aqui quem está falando aqui é o Ricardo Teixeira. Eu estou ligando para você para te agradecer pelos os teus serviços profissionais enquanto você esteve presente com todos aqui e dizer que você faz parte do elenco. Então, toda a premiação que for paga para o pessoal, você vai receber também integral. A premiação dava para comprar um golzinho. Eu comprei um gol 97 preto. Gol CL, lembro até hoje. Ele nunca maltratou. No dia que nós perdemos para a Nigéria, ele não apareceu. Aí no jogo contra Portugal, o Zagallo deu a pré-eleição e ele falou, agora eu preciso falar com vocês. Olha, vou dizer para vocês o seguinte, é obrigação ganhar a medalha. Não me importa como, vocês têm a obrigação de ganhar. E aí nós metemos 5-1 em Portugal. Aí nós recebemos a medalha e fomos embora. É impossível você não lembrar das pessoas que torcem por você, de como o país fica quando tem uma competição oficial de uma seleção brasileira, assim, por exemplo, Olimpíada e Copa do Mundo. Agora, vestiário, eu tive algumas derrotas, por exemplo, Palmeiras aqui, a gente ficou também silencioso, o time sentiu por causa da sequência de derrotas. Na Inter de Milão, particularmente, quando nós perdemos a classificação para o Manchester United, eu perdi um gol assim, absurdo, que até meu filho hoje de 10 anos ele faria. E a primeira coisa que eu saí no estacionamento, aí vieram os torcedores que estavam sempre ali, o cara falou, pô, é mangiato e gol, né? Fazer o quê e tal. Então ali eu senti a pressão assim, mas para mim toda derrota era ruim. Podia ser contra o 15 de Piracicaba aqui. Eu ia ficar puto. O dia para mim acabava. Tem algumas situações que, por exemplo, final da Copa do Mundo de 94. Já estava jogando, então convivendo com as pessoas e tal. Final foi torcendo pro Viola, né? Aí vai para os pênaltis. Eu peguei o carro e saí, fiquei andando. A minha mãe faz muito isso quando fica nervosa, né, de sair e tal. Aí eu escutei a final do jogo, o resultado final no carro. Convocação da Olimpíada, também no carro. Eu estava voltando do treino do Corinthians e fiquei no carro. E essa convocação também. Falei, não vou ficar aqui porque senão vou ficar nervoso e quero ficar sozinho. Confesso que no dia da convocação eu fiquei bem chateado. Bem chateado porque eu fui avaliado por 2 jogos, né? Contra Marrocos eu de fato não joguei bem. O Denilson estava voando naquela época, mas contra a Argentina quase todo mundo não jogou bem, se não todo mundo, né? E aí eu acabei sendo cortado, deixado de fora. Eu fiquei mais chateado porque assim,
as pessoas que estavam no comando, no caso Zagallo, ele sabia do meu potencial, sabia como eu era o dia a dia, sabia como era o meu dia profissional, que eu me entregava nos treinamentos, dentro dos jogos eu lutava até o fim. Então você tem que entender, não adianta ficar chorando, lamentando, porque não fui e tal. Entende que faz parte do processo de seleção de uma Copa do Mundo. Recentemente eu mandei uma mensagem para o Zagallo, agradecendo por toda a oportunidade que ele me deu, por tudo aquilo que ele me proporcionou ao me chamar para a seleção brasileira, né? Então isso, como eu falei, tem determinadas coisas que não tem preço. A gente estava na concentração, de repente começou sequestrar a mãe do Robinho, sequestrar a mãe do Robinho, todo mundo ficou meio preocupado, cadê? A gente chamava ele de Neguinho, né? Cadê o Neguinho? Como é que tá o Neguinho? O Vanderlei chamou a gente, falou assim, vamos jogar a partir de hoje, a gente vai jogar pro Robinho, pelo Robinho. Tá passando aí, ele conta com a gente, nós somos a família dele e tal. O Robinho foi um cara gigante. Em todo o período que a mãe dele teve sequestrada, eu nunca vi o Robinho não rir, não sorrir, não brincar, chegar no treinamento cabisbaixo, chorando ou preocupado, nunca. Todos os dias, profissional é o extremo, e ser o primeiro a chegar, o último a sair do campo. O Robinho é o cara sarrista, então tirava sarro de todo mundo, brincava com todo mundo. Assim, a gente vivenciou isso da melhor maneira possível, porque o sequestro não foi para dentro do vestiário. E quando a mãe dele, quando a gente recebeu a notícia, né, que a mãe dele tinha sido libertada, pra gente dentro do vestiário, agora está na hora de ganhar o título, agora vamos ganhar o título, vamos ganhar o título. Aí passou a ser uma fonte de inspiração para a gente, né? Você jogou numa Inter meio galáctica, né? Um pouquinho. Ronaldo, Zamorano, Simeone, como é que foi participar dessa Inter? Foi muito importante em termos de amadurecimento como jogador de futebol. Eu cheguei lá, eu tinha 20 anos, era uma aposta, não era um jogador já consagrado na Europa. Nos primeiros meses eu fiquei na arquibancada e eu falei, não, vou embora, eu preciso jogar, sou moleque e tal. Até o dia que eu recebi uma chance do Didi Simone para jogar a primeira rodada da Copa UEFA. E aí nós ganhamos de 2-1, eu fiz um gol e dei um passe para o Ronaldo fazer o segundo. Aí eles começaram a olhar de outra forma para mim. Jogar ao lado do Simeone era incrível, porque assim, começava o jogo, 5 minutos ele fazia assim, Zé, vem um pouquinho mais para cá, eu vou jogar um pouquinho mais na frente, fecha um pouco isso aqui, quando você pegar na bola você distribui mais o jogo. E então assim, a minha evolução como jogador foi fundamental por conta desses caras. E jogar ao lado dos caras é diferente. Porque assim, você já entra e você já sabe que o time adversário não vai te atacar. Você já sabe que o cara vai ficar lá atrás esperando você jogar. Porque os caras acabam intimidando pelo que eles fazem em campo. E o Ronaldo naquela época falava assim para mim, Zé, qualquer coisa você joga a bola em mim. E era natural eu enxergar a primeira opção o Ronaldo. Era natural. E ele jogou salão como eu, né, futsal. Então eu sabia o movimento dele de diagonal, né, o gato que a gente fala. Então eu olhava para ele, eu já sabia, já olhava, já sei o que ele vai fazer. E aí assistência nele, ele ia lá e fazia. 7 de setembro de 93, eu joguei pelo Corinthians e ele pelo Cruzeiro e Corinthians. Depois nos encontramos na seleção, em 94, a minha primeira convocação foi a primeira convocação da seleção pós-Copa do Mundo, tetracampeonato. Aí depois da seleção, na principal, nós fomos nas Olimpíadas. Aí eu e ele, nós entramos no jogo contra o Japão e nesse jogo nós ganhamos a posição. Então no outro jogo nos tornamos titulares. Um ano depois eu estava chegando na Inter de Milão e o Ronaldo chegou na Inter de Milão. Eu até brincava com ele, né? Falei, pô, não posso ir para lugar nenhum que você venha. Pô, desse jeito eu vou querer comissão, não é possível, pô. Eu te levo nas costas e tal. E ele, pô, brincando, né? Sempre, Zé, tal. E aí a gente sempre teve um ótimo convívio. O Ronaldo é um cara, você está aqui, ele vai te sacanear o tempo todo, vai brincar com você. E eu tive um contato muito legal com ele e com a família dele, né? Com a dona Sônia, com o seu Nélio, com todo mundo. Existem alguns vícios dentro do meio do futebol, em que o jogador de futebol ele é tratado de uma outra forma. Às vezes por conta da fama, por conta da publicidade, de tudo aquilo que envolve um jogador de futebol, ele acaba se viciando em determinadas situações. E eu acho que aquilo que eu aprendi com meu avô foi isso, né? De respeitar todo mundo, de tratar todo mundo igual, de ser igual a todo mundo. Eu acho que quando eu morrer, qual a diferença? Você vai para o mesmo lugar que eu. Meu avô atleticano, a casa dele era assim, você entrava, já era aquelas casas antigas, né? Que tinha um salãozão assim, aí tinha uma foto minha em cima da poltrona que ele sentava e a televisão.
E aí ele sempre pegava os gols do Fantástico, que o Léo Batista, né, a coluna do meio, e depois tinha os gols. E ele falava, ó, você viu, filho, ele me chamava de filho, ó, o Éder Aleixo chuta a perna esquerda, o Éder, né, na época era Éder, né, ó, o Éder chuta igual você, a perna esquerda, o que você quer ser? Eu quero ser igual o Éder, igual o Éder, muito por conta do meu avô, que a gente assistia os jogos do Atlético Mineiro e os gols, e sempre quando o Éder fazia gol, ele falava, ó, igual você. E aí teve um dia o Mário Marra sabia dessa história, foi no CT do Galo, e falou assim, eu tenho um presente para te dar aqui, não sei se você vai gostar, tal. E era o Éder Aleixo. E aí voltei no tempo, chorei, né, por causa do meu avô e tal. Eu vou falar para você uma história, eu nunca assisti um jogo do meu irmão, nunca. Já pedi desculpa para ele por causa disso, porque eu tenho certeza que se eu assistisse um jogo e tivesse alguém do meu lado xingando, eu ia brigar. Eu não assisto, eu fico nervoso. Eu assisti uma vez só o jogo, e era a final da Campeonato Mundial Sub-17, que ele já tinha conquistado o título, e eu briguei com o Paiuca. Aí acho que no primeiro pênalti ele não pegou, aí ele falou assim, tropolento, né, é devagar. Eu falei, devagar é você, pô, vai tomar no... você não sabe... Aí comecei a falar um monte de besteira, aí ele ficou me olhando assim, falei, vai. Aí eu falei, pô, desculpa. Aí foi a única vez que eu consegui assistir, eu não vejo o jogo. Eu sou filho de classe média, né? Meu pai era chefe de tornos automáticos na Olivetti. Então assim, a gente tinha uma vida regrada. Meu pai trabalhava muito, meu pai nunca deixou faltar nada pra gente. Mas algumas limitações eu tinha. Eu não cheguei a ter o tênis furado, mas era o tênis para jogar. Então deixava ali, colocava o tênis só para jogar. Eu vivia com quichute, vivia descalço. Naquela época a gente podia brincar na rua descalço, jogar bola, bolinha de gude. Eu tinha uma infância de moleque mesmo, de poder brincar na rua, mas a situação era um pouco regrada nesse aspecto por exemplo, de material para jogar futebol. Eu tinha aquilo lá e era aquilo mesmo. As dificuldades que eu passei, isso eu tenho certeza que me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? Porque aí quando eu tinha pouco, eu era de uma forma. Quando eu comecei a ganhar e jogar futebol, eu permaneci desse jeito. Eu poderia muito bem ter perdido um pouco a cabeça. Acho que ali moldou a minha personalidade, ali moldou aquilo que eu recebo e que eu colho até hoje por conta daquilo que eu aprendi, né? A dar valor em tudo, a um oi. Eu vivia à base de moranguete, sabe o que é moranguete? É um chocolate imitação do Sensação. Tem muito no trem isso. Tinha R$1, era R$1,10. Eu comia aquilo ali no período das 7 da noite das 6 até as 7, que era o período que eu chegava para treinar salão. E aí eu comia uma coxinha refrigerante, que era o que a GM dava pra gente e era o tempo que necessário para poder comer. O dia mais feliz do futebol? Tem vários, assim, dias que me marcaram, entendeu? Por exemplo, a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção brasileira principal foi em Brasil e Iugoslávia, que lá mexeu bastante comigo. Os meus 18 anos aqui no Pacaembu é uma coisa mais, acho que é a mais marcante para mim. Aqui, contra o Criciúma, 40 mil pessoas cantando parabéns. Eu tenho 4 filhos, tenho 2 filhos do primeiro casamento, que é a Júlia e o Pedro, né? E tenho o Lucas e a Valentina agora do meu segundo casamento. A decisão de separar foi minha, porque eu não estava sendo feliz e eu não acho justo viver dessa forma, nem para mim, nem para minha ex-esposa e nem para os meus filhos, principalmente, que vão viver num ambiente ruim. Você fica sentido porque eu perdi muitas coisas dos meus filhos, não por vontade de mim, eu já expliquei isso para eles sabem o motivo, né? Foram 5 pedidos de prisão em 7 anos. Então eu fiquei muito tempo sem vê-los, porque se eu fosse buscá-los, provavelmente eu teria sido preso. Então ficou um ambiente ruim, mas assim, é como eu falei, eu sou uma pessoa que é o que você está vendo aqui. Se você me encontrar daqui um ano, você vai ver do mesmo jeito. Por isso que ela me ligou, porque ela sabe quem eu sou como pai. Tinha chateação por não ter muitas notícias, mas eu ficava sabendo através dos amigos. Eu tenho muitos amigos que moram ali perto deles, tal. Então as pessoas me falavam, olha, tua filha tá assim, tá assim. Eu fui várias vezes na escola onde eles estudavam sem eles saber, para vê-los, entendeu?
Então eu via de longe. Não foi uma coisa do dia para o outro, foram 7 anos de processo. Em 7 anos eu envelheci 50 anos, né? Pelas coisas, pelas mentiras que foram contadas, uma série de outros fatores, por exemplo, eu não consegui ver meus filhos. A coisa mais fácil de passar foram os 20 dias, os 30 dias. O resto que eu passei nesses últimos 7 anos, nesse período de processo, eu e minha esposa e minha família, um desejo para o meu pior inimigo. O duro são as coisas que foram colocadas no processo, as coisas que foram contadas, muitas delas não eram verdades, entendeu? E aí a gente acaba pagando um pouco por isso, pelo fato também de ser jogador de futebol, achar que é rico, milionário, e não era assim, né? Eu não sou dessa nova geração, eu sou da geração antiga. Parei de jogar há um tempão, mas é aprendizado da vida. Eu fiquei o primeiro dia um pouco mais assim, eu fiquei mais triste. Fiquei triste, fiquei bem chateado. E aí, como eu te falei, eu me fecho e eu tenho que tentar encontrar soluções dos problemas. Fui dormir, acho que era umas 4 horas, às 6 está todo mundo de pé, aí já acordei e tal, e depois você tem que entrar no ritmo, não adianta lamentar. Vou ficar os 30 dias, então você já trabalha a cabeça para suportar tudo isso. É aquela história, qual o crime que eu fiz? Eu matei alguém, eu tive esse tipo de... tinha um acerto de contas ali, porque muitas vezes tem isso, tem uma guerra de facção, não tem esse tipo de coisa. Tem um lado muito humano ali que você acaba conhecendo, é um mundo totalmente diferente daquilo que você vive aqui. As dificuldades das pessoas, por exemplo, eu fui um jogador de futebol e tinha uma condição boa, e aquele que ganhava um salário mínimo? Entendeu? Aquele que não ganhava o salário mínimo, ele vivia de bico, a responsabilidade que ele tem e que a lei é dessa forma, então você tem que cumprir. Mas ou você está junto ali, ou você vai ter problema. E existia às vezes, as pessoas quando entravam ali, elas tinham que se autoafirmar, né? A gente fica conversando próximo ao portão e tinha um menino mais novo, acho que já tem uns 21, 22 anos, ficou sem trabalhar, não conseguiu arrumar emprego e não tinha de onde tirar o dinheiro para pagar a pensão. Foi preso, estava entrando, na hora que ele estava entrando, ele começou a chorar, tomou um tranco assim para trás. Não, vão me estuprar, vão me pegar, vão me fazer isso, vão me fazer aquilo e tal. Aí o delegado me chamou. Não, conversa com ele aqui e tal. Aí eu fui, conversei com ele, falei, são todos pais, a gente está passando os mesmos problemas, tal, relaxa, a gente vai te ajudar aqui, tal. Aí comecei a conversar, ele ficou um pouco mais tranquilo. Normalmente o pessoal lá fica 2, 3 dias sem dormir, que é para baixar um pouco a adrenalina, né? Aí depois do 3º dia começa a descansar, ter um pouquinho mais de calma e começar a ver como é que funcionam as coisas. As celas eles falam que são um X, né? Você tem X1, X2, X3 e tal. E aí vai por hierarquia. Dá mais tempo, então ele passa a dar a ordem, no sentido assim, não é nem ordem, é mais, vai lá, arruma ali a mala, estabelece o cotidiano, entendeu? Acorda, arruma o X, levanta, vamos agora lavar o pátio, porque é o X1, hoje é o dia do X1 lavar o pátio, então todo mundo entra, fica dentro das celas e aí você lava, aí tem que estender a lona para não chover e tal. Não muda muito daquilo que você vive em casa, por exemplo, com teu pai e com tua mãe, tem os respeitos. Eu era o X1, XINSS, que tinha um monte de remédio lá, né? Então eu ajudava as pessoas, os meninos que tinham problema, eu pedia para minha esposa trazer remédio e aí ajudava para amenizar um pouquinho lá a dor do pessoal. Muito daquilo que eu vivenciei ali dentro, por exemplo, tomar banho, ir no banheiro, se trocar, dormir no chão, eu fiz dos meus 10 anos de idade até jogar o profissional. Porque a gente ia jogar no interior, ficava alojado em escola. Então eu só jogava o colchão, a gente tinha que levar o lençol, o travesseiro para poder dormir. E você sabe como é moleque de 10 anos, você acha que vai arrumar a cama? Joga lá o lençol, abraça e beleza. Então muito do que eu vivenciei ali, nesse aspecto, eu já tinha vivido. Então era uma novidade, porque eu estava num ambiente preso, um ambiente fechado. Mas o que eu vivia ali era o que eu tinha vivido na época de jogador de futebol nas categorias de base. Se eu entrasse lá e me comportasse como um bobão, sou jogador de futebol, eu ia ter problemas. Lá
você tinha gente de crime, você tinha pai de família, tinha avô, mas só que tá todo mundo ali pelo mesmo motivo. Então, se um não ajudar o outro, aquilo vira um inferno. Então, tinha muita solidariedade ali entre nós ali. Um dia eu conto para vocês, tem um livro, eu tenho uma coisa guardada, eu fiz um diário lá, mas eu não tenho, me dá um pouco de ânsia voltar a ver aquilo ali. Mas tá tudo documentado, um dia quem sabe eu coloco no papel, né? Eu comecei profissionalmente desde os 12 anos de idade. Então foram 20 anos todos os dias treinando. Se não estava treinando, eu estava jogando. Se não estava jogando, eu estava treinando. E aí tem uma hora que o teu corpo já não aguenta mais. Eu tenho problema nos rins, porque de tanto anti-inflamatório que eu tomei, se eu tomar muito remédio, meu rim começa a dar problema. Então hoje, por exemplo, eu só vou tomar remédio se eu tiver muito ruim. Muito ruim. E aí o remédio que eu tomo é uma Diprospan. É uma injeção de Diprospan que vai ficar 15 dias no meu organismo, que vai me aliviar com as dores que eu tenho na coluna. E aí você começa a entender a sua idade. Eu tenho 32 anos. Aqui eu vou jogar futebol mais quanto tempo? Mais 2, mais 3? Então eu vou me preparar para parar. Estava no Olympiacos. E assim, eu tive pubis, um problema de pubalgia. A pubalgia é uma das piores lesões que se tem no futebol, né? E eu fazia assim, eu tomava injeção antes do treino, fazia o tratamento, tomava injeção antes do treino. Acabava o treino, eu tomava injeção de relaxante muscular e anti-inflamatório para poder voltar para casa, para poder caminhar, porque eu não conseguia andar direito, de tanta dor. Aí no dia seguinte eu fazia tratamento, tomava injeção e no treino era o seguinte, a bola estava lá, eu ficava no canto aqui. Eu não conseguia jogar, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Para ir no banheiro eu tinha que tomar remédio, era assim minha vida. Aí teve um dia que eu saí pro treino, bola lá, eu parei, comecei a chorar, falei pro auxiliar, falei, não consigo mais andar, não consigo, tô ruim e tal. Aí fui para dentro do vestiário, fiz o tratamento, no dia seguinte eu me apresento para fazer o tratamento, o diretor me chama, você está afastado, você tem que ficar fora, você não pode usar as dependências do clube, você não pode usar nada, porque o clube entende que você não tem nada, porque uma semana antes estava tudo bem e hoje você está dessa forma. Aí tinha o fisioterapeuta, o médico, o treinador e o auxiliar. E eu falei para ele, xinguei de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar. Falei, vocês não estão sendo homens comigo de assumir a responsabilidade do que vocês estão fazendo. Você, doutor, me deu injeção ontem. Você, fisioterapeuta, me fez o tratamento ontem. Você, auxiliar técnico, viu que eu não conseguia treinar faz 3 meses por causa da dor. Então, assim, se vocês querem me mandar embora, cheguem para mim, falem. Nós não queremos mais que você fique aqui. Tenham atitudes como um homem e não façam isso. Então, isso é uma das coisas que... Aí o que aconteceu? Eu peguei, saí de lá. Eles chamaram meu empresário, que na época era o Branchini, entraram num acordo, eu tinha um contrato, eles estavam me devendo, eu tinha um contrato, e aí eles me pagaram o restante e eu fui embora. Na Grécia, em 2002 para 2003, né? Falei, poxa, eu preciso começar a direcionar para ver o que eu quero, o que eu vou fazer após o campeonato, parar de jogar e tal. E aí eu comecei observando os comentaristas italianos, né, a forma de comentar. Eu tenho muita amizade com o Beppe Bergomi e ele era comentarista, ele sempre fazia as críticas às vezes duras, mas sempre dentro do limite e tal. Aí fui começando a me preparar para isso, a minha esposa me ajudou, né, nesse aspecto, porque quando eu estava no Santos, eu saí do Santos, acabou o contrato do Santos, e na época eu namorava com ela ainda. Aí eu falei, eu vou parar de jogar, não aguento mais esse ambiente de futebol. Aí ela falou, não para de jogar, você é muito novo ainda, continua, vai se preparando já para o teu futuro. Então eu escutava muita rádio, escutava Paulo Roberto Martins na Rádio Globo, né, escutava Milton Neves na Jovem Pan, Zaidan na Bandeirantes, para moldar uma forma uma linha de raciocínio, uma linha em que eu pudesse fazer as minhas críticas, os elogios, mas sempre dentro do limite do jogador de futebol e do ser humano. Minha primeira Copa do Mundo foi em 2006. Eu fiz a Copa do Mundo, trabalhei como comentarista, ainda jogador, né?
na Rádio Record, com a equipe do Paulo Roberto Morsa. Eu tive um período na Rádio Globo com o Leonardo Stamiro, que me chamou, sabia através dos contatos, sabendo que você quer ser comentarista, vem aqui na Rádio Globo e tal. Aí eu fui na Rádio Globo e eu ainda recebi um outro convite para jogar na Áustria. Ele falou, não, vai lá, joga, e dependendo do que for, a gente vai conversando. E aí teve um determinado momento lá na Áustria que eu senti que não ia dar mais, né, que não ia... Porque eu tenho um problema nas costas, e aí a gente foi correr um dia lá, menos 23. O cara falou, corre 1 hora, com a fita e tal. Eu morava perto de casa, né, morava perto do estádio onde a gente treinava. Eu saí para correr e fui para minha casa. Falei pra minha mulher, bati na porta e falei, ó, faz um chocolate aí, que tá muito frio e tal. Aí nesse dia eu falei, vou parar de jogar. Me pediram pra fazer isso. Tudo bom, professor? Vai. Ele vai apelar contigo. Eu sei, eu tô esperando. Eu já tô esperando, vai tomar no Quase fui mandado embora. Deu problema lá? Não deu problema, né? Porque assim, o Arnaldo tava no estúdio. E eu várias vezes falei, posso contar mesmo? Posso contar? Mas a história era uma outra que eu ia contar. O Resenha tem isso, né? De você se sentir à vontade, né? Dentro do programa. Porque é só jogador de futebol, fala muitas vezes a mesma língua, as mesmas histórias e tal. E eu peguei e contei uma história do Marcinho. Pô, aí depois que eu contei e tal, falei, putz, olha o que eu falei, mano. Nossa. Aí eu cheguei pro Arnaldo, falei, Arnaldo, pô, desculpa. Quando eu falo, todo mundo olha pra mim, olha pro meus olhos aqui, todo mundo tem que falar, presta atenção que eu tô falando, porra! Porra! Machinho, filho, corre, pra tirar essa porra daí, porra! Aí no dia seguinte, o Palomino me chamou na sala, aí ele me contou uma história engraçada, né? Mas uma metáfora foi bem interessante. Ele falou assim, olha, a Fernanda Torres, quando começou a trabalhar na TV, ela contava muita piada, muito palavrão. As pessoas iam para ver ela contar palavrão e ela não era isso que ela queria. Ele falou, então toma cuidado, porque às vezes você está no ambiente, você acaba se empolgando com o ambiente e você vai falar coisas que podem te prejudicar. E não é isso que a gente quer aqui. Não foi nem a imitação do Luxemburgo, foi por causa da história. A história depois foi um pouco acima do limite ali, mas foi na hora. Agora eles pedem para contar essa história, eu falo que eu já esqueci. Já estou ficando velho, então não consigo mais lembrar. Tenho 2 grupos aqui de WhatsApp, né? Do futsal de 76, que eram os meninos que jogavam comigo desde os 6 anos de idade, e do futebol de campo. E todos sabem que eu imito todo mundo, que eu imitava, que eu sacaneava e tal, e eu sempre fui assim. Lá na ESPN eu imito o Paulo Andrade, o Everaldo Marques, tem o Kurt, né? Que é o comentarista da NFL. Eu imito todo mundo, eu preciso olhar, prestar um pouquinho mais de atenção e tal, e aí vai. Dificilmente você vai me ver sério, só se estiver jogando ou se estiver acontecendo uma coisa muito séria, que aí eu tenho que ficar sério. Fiquei um tempo sem falar com os meus filhos por conta desses problemas, não por causa deles ou eu não queria falar com eles, por causa dos problemas de uma forma geral. E aí quando teve o acidente da Chapecoense, minha filha me ligou no dia seguinte. Pai, tá tudo bem com você? Ele fala, Júlia, tá tudo bem, o que aconteceu? Não, porque eu achei que você estivesse dentro do avião da Chapecoense. Falei, não, pai, não tá não, tô aqui e tal, perdi muitos amigos, mas eu não tô não. Pai, eu queria voltar a falar com vocês, voltar a conviver com vocês. Tá bom. Falei, vamos sentar, conversar? Vamos sentar, conversar e tal. Aí sentamos, conversamos, e hoje a cada 15 dias eles vêm em casa, e dependendo da minha escala, né, de trabalho, às vezes quando eu trabalho, tem determinados dias que não dá, mas aí eles vêm no outro final de semana, se dão super bem. Por exemplo, minha filha, a Valentina com a Júlia, são unha e carne as duas. A Júlia quer ser médica, então ela conversa muito com a minha esposa, que é médica. Então um relacionamento, pô, fantástico. Eu tenho uma relação com o futebol, não sei, não é questão estranha ou não, mas depois que eu parei de jogar, hoje não jogo bola, não suporto bola, não chego perto de bola. Mas eu moro próximo ao Pacaembu. Então eu vinha quase todos os dias andar com os meus filhos aqui, eu caminhava com eles. Era uma coisa bem legal, porque eu passava com eles aqui e falava, ó, o papai jogou aqui tal dia, eu fiz 18 anos dentro do Pacaembu, ou cada dia que eu passo, eu volto no tempo. Então eu lembro de alguns jogos, de algumas situações no vestiário. Então para mim é importantíssimo o Pacaembu. O palco do meu livro, vamos dizer assim, um dia eu escrever, o Pacaembu vai ser o palco principal, né? Minha esposa me chama de Elias,
porque eu me apresentei para ela como Elias. Eu me apresentei como Zé Elias. Ela morava aqui na frente do Pacaembu, ela mora numa casa aqui na frente, morava. Aí eu falei para ela, o que você faz, né? Ela falou assim, não, eu sou médica, tal. Eu falei, onde você mora? Ela falou assim, moro no... Você conhece o estádio do Pacaembu? Eu falei, conheço. Eu falei, então, eu moro na frente do estádio. Eu falei, tá. Trabalhei muito lá, né? Aí ela falou assim, o que você fez? Você trabalhou na administração? Porque atrás tem um clube, né? Eu falei, não, eu joguei. Ela falou, você jogou o quê? Tem basquete, tem um monte de coisa lá na quadra e tal. Aí eu falei, não, eu sou jogador de futebol profissional e tal. Desculpa, né? Eu não sei quem você é, porque minha profissão médica vive num outro mundo também e tal. Normalmente os jogadores iam sempre no mesmo lugar, no mesmo bar, na mesma... Eu ia pro outro lado. A minha banda preferida é Iron Maiden. Então normalmente, se você parar do meu lado, você vai escutar Iron Maiden. Eu gosto de Iron, AC/DC, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, tem o Rage Against the Machine, que eu gosto também. É mais essas pancadonas aí Metallica. Eu durmo com rock. Na época que eu morava em Guarulhos, que eu jogava no Corinthians, eu chegava eu colocava rock, Metallica tal nas caixas lá e dormia. Mas eu gosto também, por exemplo, gosto de música clássica, gosto de Edith Piaf, gosto de Beethoven. Qual?